Yatta Docs Especial. A curiosa história da Taito no Brasil de 1968 a 1985. A passagem da Taito pelo Brasil deixou uma história que mistura pirataria oficializada, um fugitivo russo, um playboy internacional, jeitinho brasileiro e alguns dos melhores jogos de uma década. O nome Taito é o primeiro a ser lembrado quando brasileiros que eram crianças ou jovens nas décadas de 70 e 80 falam sobre fliperamas. E não é para menos. A marca dominou esse ramo no país aqui até 1985, primeiro importando e depois com a fábrica própria em São Paulo, produzindo e distribuindo dezenas de milhares de máquinas de videojogo, que são os arcades, e fliperamas, que são os pinballs. Bom, uma empresa japonesa fundada por um russo que veio da China. Não, nada a ver, irmão. A Taito japonesa foi fundada por Michael Kogan, um russo cuja família se asilou na China após a Revolução Comunista de 1917 e que pouco antes da Segunda Guerra Mundial foi para o Japão ganhar vida. Fundando em 1953 a Taito Trading Company, que vendia desde vodka até máquinas de comercializar amendoim. Pois é, nos anos 60, ela começou a produzir máquinas de pinball. Em 1973, com o lançamento da sua primeira máquina arcade, que era a Elepong, que era um clone do precursor jogo Pong da Atari, e mudou seu nome para Taito Corporation. Galera, foi com esse novo nome que em 1978 a Taito mudou a história dos jogos eletrônicos ao lançar o Space Invaders, que no Japão fez tanto sucesso a ponto de levar à criação de fliperamas dedicados exclusivamente a esse jogo, e por um breve período chegou a criar problemas de disponibilidade de moedas em circulação. O Space Invaders foi distribuído nos Estados Unidos pela Midway, abrindo caminho para o sucesso por lá e em todo o mundo. É o segundo jogo de fliperama mais vendido na história. Perdendo apenas para Pac-Man. Curioso, né? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E no ano seguinte ocorrer a fundação da Taito America Corporation, que nasceu com a missão de distribuir os jogos posteriores da Taito, como Speed Race, Elevator Action e Jungle Hunt, entre muitos outros nos Estados Unidos. Relembrando que Speed Race era um jogo de corrida, mas não tinha nada a ver com Speed Racer, o anime. A chegada da Taito ao Brasil. Esse é um ponto crucial. A Taito chegou ao Brasil bem antes da criação da filial nos Estados Unidos, mas com um propósito inicial bem diferente. Segundo alguns relatos de João Luiz Costa, um dos primeiros funcionários da empresa, a operação da Taito no Brasil começou em 68, sob os nomes de Trevo Diversões Eletrônicas e logo depois Trevo Diversões, representante da Taito no Brasil. Já a empresa com o nome Taito do Brasil Indústria e Comércio Limitada só foi estabelecida em 1972, em uma aparente manobra típica do jeitinho brasileiro. Primeiro fundaram a Trevo como empresa nacional, aí esperaram alguns anos e trouxeram oficialmente a Taito para se associar a ela, cumprindo assim o requisito legal da época para a chegada de uma empresa internacional de eletrônica. O jeitinho brasileiro chegou aí. Agora. Véi, que viagem é essa, véi? Todas essas fases foram dirigidas por Abraham Abba Kogan, filho do fundador da Taito japonesa. Vale observar que a Taito
sob seu próprio nome e antes como Trevo, chegou ao país bem antes da primeira máquina de vídeo, que era o Elepong, ser lançada pela matriz japonesa. A filial brasileira inicialmente importava máquinas de pinball dos Estados Unidos e componentes japoneses para a montagem delas no Brasil, distribuindo elas ou mesmo operando no mercado nacional. Como observação, a Taito não foi a primeira a trazer esses jogos ao Brasil. Desde a década de 30 se tem notícia da presença de operação de pinballs no país, primeiro em Poços de Caldas, aproveitando o fluxo dos hotéis de águas termais da região, por iniciativas independentes, de Eduardo Marras e de Sérgio Migliotti. E antes da chegada da Taito havia importadores e distribuidores atuando no Paraná e em São Paulo. Nesses primeiros anos brasileiros da Taito, sua operação própria de fliperama era bastante intensa em São Paulo. Além da localização de máquinas, o primeiro fliperama próprio da Taito, por aqui, foi na Avenida Ipiranga, quase na icônica esquina com a São João. Pra quem conhece aquela música de Caetano Veloso, alguma coisa acontece no meu coração quando cruzo Ipiranga e Avenida São João. Que coisa absurda. Em seguida vieram em frente ao Lago do Arouche e o campeão de faturamento na época, em frente à Praça da República. Crise e oportunidade, a reserva de mercado. A fase de negócios de importação e operação da Taito do Brasil durou alguns anos, sempre lutando contra a taxação crescente à importação de bens de consumo supérfluos, incluindo as máquinas de jogo, e contra o entendimento governamental de que o pinball era jogo de azar e, portanto, proibido. Será que taxação crescente de importação de bens de consumo lembra algo familiar para os dias atuais? Crise econômica, taxas altas, barrar ao máximo coisas de fora para o pessoal aqui ficar puto da vida e o governo só ganhar mais dinheiro? Pois é. Bom, essa fase acabou em julho de 1976, quando a publicação da Resolução número 1 da Comissão de Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico, CAPRE, trouxe um obstáculo mais difícil. Começou a criar uma reserva de mercado para computadores no Brasil, que foi sendo ampliada ano após ano até se consolidar com uma lei própria em 1984 que vigorou até 1992, e isso atingiu de forma direta a importação de máquinas de pinball. Com um mercado cada vez mais interessado nos jogos eletrônicos, mas sem poder continuar a importar máquinas como antes, a Taito do Brasil mudou de estratégia e foi fazer o que muitas empresas de tecnologia operando no Brasil fizeram lá na virada dos anos 70 para os 80. Montou uma fábrica em São Paulo. Comprou empresas menores como a Liberty, Flippermatic e Mechatronics, que atuavam no mesmo mercado, e começou a criar imitações nacionais de aparelhos do exterior. Aí vem o ataque dos clones. I found you, faker. Não é só Star Wars que teve isso. Os clones feitos pela Taito do Brasil eram máquinas de pinball com a arte adaptada ou criada, seguindo o tema original pelo ilustrador J. Pessegueiro. E disposição dos obstáculos e dos alvos copiando máquinas de sucesso do exterior. A lógica dos jogos, regra para pontuação, bônus, bolas extras, etc., implementadas em hardware e mais tarde também software, era criada localmente. Copiando e adaptando modelos de marcas internacionais, a Taito do Brasil produziu modelos de pinball que quem entrou nos fliperamas da época certamente lembra, como as clássicas Cavaleiro Negro, com seu sintetizador de voz com forte sotaque americano, Oba Oba, homenagem à casa de shows do Sargentelli, Zarza, Rally, Vortex e muitas outras. Hoje em dia você ainda encontra algumas dessas espalhadas nas poucas casas de fliperama que você encontra em lugarzinhos de bairro. A máquina Cavalo Negro é uma das mais lembradas. Foi muito mais do que inspirada na Black Knight da Williams. A já mencionada Oba Oba também é uma homenagem à máquina Playboy da Bolly.
e para cada uma das outras, com apenas 2 ou 3 exceções, pode ser diretamente associada a uma máquina internacional inspiradora, como a detalhada pesquisa de Mega Man Zero pôde demonstrar. O link vai estar aí embaixo sobre isso. A Taito era a única marca internacional atuando nesse negócio por aqui naquele período, mas certamente não era a única empresa a usar a reserva de mercado como escudo para copiar impunemente a tecnologia e jogabilidade dos pinballs do exterior. A LTD, sediada em Campinas, fazia o mesmo, usando CPUs 6802 e 6803 da Motorola. Era comum as empresas lançarem versões nacionais para uma mesma máquina do exterior. Por exemplo, o pinball Shannon da Bally deu origem à máquina Zarza da Taito brasileira e a Zef da LTD. A evolução dos microprocessadores. Curiosamente, as primeiras máquinas de pinball produzidas pela Taito no Brasil, mais ou menos até 1978, como Criterion e Roman Victory, eram engenhocas eletrônicas digitais, mas sem CPU, copiadas de modelos TTL da espanhola Hessel. Elas deram grande prejuízo, sendo assoladas por problemas de usabilidade e dificuldade de manutenção, devido à sua complexidade e à qualidade das peças disponíveis. Logo em seguida, a Taito do Brasil deu um salto tecnológico e para copiar máquinas de pinball mais avançadas das grandes marcas dos Estados Unidos e do Japão, como Bally, Williams, Gottlieb, Stern e Zaccaria, recebeu um investimento considerável da Taito japonesa e passou a usar um sistema adotando um microprocessador como CPU. O sistema foi desenvolvido localmente pelo funcionário Viggo Tristed, aparentemente usando modelos da Gottlieb como benchmark, e efetivamente transformando as máquinas de pinball em computadores. Durante os anos seguintes, as máquinas de pinball da Taito do Brasil passaram a usar o processador 8080 da Intel, que foi lançado em 74, comum em caixas registradoras, calculadoras e terminais da época. Os obstáculos e alvo continuavam a ser copiados dos sucessos do exterior, e a lógica interna continuou a ser criada por aqui, mas agora com bem mais possibilidades e recursos. Entre as mais de 30 máquinas de pinball produzidas pela Taito do Brasil por cerca de 10 anos de produção, consta que a maior sucesso comercial foi a Cosmic, versão nacional da Galaxy, feita pela Stern, ambas lançadas em 1980. Anos mais tarde, pouco antes de fechar as portas, a Taito do Brasil lançou algumas máquinas de pinball usando os processadores Z80 da Zilog, bem mais avançado que o 8080 e usado em boa parte dos computadores pessoais da década de 80, incluindo o MSX e até mesmo no Master System da Sega. Ah, por falar na empresa do Sonic, vale uma observação: a Taito do Brasil era dona da marca Sega no nosso país. Antes de encerrar as suas operações, a empresa vendeu a marca para a Tectoy por um valor elevado, mas controverso. Alguns dizem $200 mil, outros dizem $1 milhão. Os experimentos com o microprocessador Z80 nas máquinas de pinball podem ter relação com a tecnologia que a empresa utilizava no seu outro ramo de atuação, as máquinas de arcade. Bootlegs, marretando os arcades! E igualmente tirando proveito da reserva de mercado de informática, a Taito do Brasil se envolvia também na produção e distribuição de arcades, as máquinas de jogos com vídeo, que é a parte que mais me interessa nessa história e até inspirou a criação de vários arcades. Na época, era comum cada máquina de arcade ter sua própria placa, que é o conjunto de componentes eletrônicos, essencialmente um computador, que roda o jogo. Mas a Taito do Brasil não podia importar livremente essas placas variadas, nem detinha a tecnologia para criar as suas, então acabou definindo uma terceira via, as chamadas bootlegs. Bootlegs, nesse caso, são adaptações de jogos de arcade para que eles possam rodar numa placa diferente, mais barata ou aproveitando o hardware que estiver disponível, daquela para qual foi feito, geralmente sem apoio, aprovação ou ciência dos criadores originais do jogo e do hardware. No começo, o que a Taito do Brasil fez foi basicamente conseguir um suprimento de placas como a dessa imagem que vocês estão vendo,
desenvolvidas originalmente pela Nichibutsu para o seu jogo Moon Cresta de 1980, que haviam sido licenciadas para uso pela Taito no Japão. Essas placas de Moon Cresta se prestaram a muitos bootlegs pelo mundo afora, por uma razão simples: tinham um conjunto de componentes bastante completo e acessível na época, um pouco similares à versátil computador pessoal MSX, que ainda não existia. É um CPU Z80, distinguindo RAM e ROM de programa, ROM de caracteres, RAM de sprites, RAM de vídeo, RAM de cenário, etc. Padronizando em apenas um modelo de placa, ficava mais fácil para o corpo técnico da Taito no Brasil fazer seus próprios bootlegs, bastando dominar o processo de adaptar, quando feito para Z80, ou reimplementar os jogos de sucesso do exterior. Isso quando já não havia um bootleg pronto, feito em outros países com pessoas com objetivos similares. E foi assim que jogos da Konami, como Super Cobra, da Nintendo, Donkey Kong e de outras concorrentes internacionais da Taito chegaram com outros nomes aos fliperamas brasileiros da época. Um detalhe: várias fontes indicam que a Taito Nova Zelândia, também fundada por Aba Kogan em 1980, encerrada em 1998, foi a responsável pela reimplementação de vários dos jogos distribuídos pela Taito no Brasil Limitada, e que o envio desses jogos era feito por link internacional de telex. Jogo estrangeiro, nome nacional, em inglês. Você lembra de ter jogado Columbia e Fantastic, duas das máquinas populares da Taito no início dos anos 80? Pois saiba que na verdade você estava jogando Cheviols, de 82, e Galaga, de 81, ambos da Namco, adaptadas e rebatizadas no Brasil. Pode notar que existem mensagens em português na tela se você jogar este jogo, Fantastic. A mudança de nome evitava um problema para a empresa, porque apesar da cópia do software estar relativamente abrigada pela reserva de mercado, as marcas registradas dos produtores originais poderiam vigorar no Brasil. Mas ela acabou criando outro problema. Desta vez, para os jogadores da época, hoje com seus 35 anos ou mais, que muitas vezes procuram em coleções de emuladores os seus jogos preferidos da infância e não os encontram, porque, por exemplo, estão procurando por Columbia e não por Cheviols, que é o nome original. Bom, uma pequena lista de parte dos jogos que foram rebatizados no Brasil após serem adaptados diretamente do original ou às vezes de algum clone do exterior. Burger Time, da Data East, de 82, veio Sandwich ou X-Salada. Dig Dug, o clássico da Namco de 82, veio como Zig Zag, numa reimplementação, não foi apenas uma cópia. Donkey Kong, da Nintendo de 81, veio como Kong, reimplementado a partir do Crazy Kong, não foi apenas copiado. Flyboy, da Kaneko, de 1982, veio como Big Flyer. Frogger, da Konami, de 81, veio como Jump, ou Jumper, em alguns lugares. Galaga, da Namco, em 81, veio como Fantastic, como uma reimplementação que não era apenas cópia. Galaxian, da Namco, em 79, veio com os nomes Attack e Galáctica. O Galáctica foi um remake curioso. Grand Champion, da Taito, de 81, veio como Speed Race. Gaplus, da Namco, de 84, veio como Super Fantastic, como se fosse uma espécie de continuação de Galaga. Missile Command, do Atari, de 1980, veio como Missile X. Moon Cresta, da Nichibutsu, de 80, veio como Star Crest. New Rally X, da Namco, de 81, Stock Car. Phoenix, da Amstar, de 1980, veio como Condor. Funky Fish, da Sun Electronics, de 81, veio como nome Piranha. Polaris, da Taito, de 1980, veio como Polaris 2. Scramble, da Konami, de 1981, veio como Commander. Super Cobra, da Konami, também de 81, Combate. Time Pilot, da Konami, de 82, como Time Fighter. Track and Field, da Konami, de 83, veio como Olimpíadas. Video Hustler, da Konami, de 81, veio como Caçapa. E finalmente Cheviols, da Namco, de 82, como Columbia. Alguns dos nomes geram situações duplamente confusas, casos como Galaxian, que a Taito no Brasil distribuía com o nome de Attack, sendo que Attack no exterior era um jogo de tiro militar da própria Taito.
os catálogos e flyers da Taito do Brasil. Aqui mostramos a seguir um scan que é uma raridade, que foi preservada por algumas pessoas, como José Batalha Rodrigues, que trabalhou na área técnica da Taito do Brasil e depois se tornou técnico especializado na manutenção e restauração de arcades e pinballs, área na qual atuou com brilhantismo até sua morte em 2013. Observando as máquinas de arcade que constam no catálogo, você pode notar algumas que você jamais viu em fliperamas como Gorilla e outras que na prática eram comercializadas com nome diferente: Flyer Sandwich, Big Flyer, Circus, Super Highway, Grand Prix, Escape, Super Speed Race. Olha, a maioria desses jogos você pode reconhecer alguma brincadeirinha em um filme bem atual, tridimensional, né? Alguns de vocês devem conhecer ele, veio pela Disney. Teve o Sonic em algumas pontas, algumas menções ao Mario. Pois é. Bom, eu não vou falar agora, né? Porque você já deve saber qual é o filme. Vamos voltar sobre os serviços da Taito do Brasil. Tinham desenvolvimento de sistemas eletrônicos analógicos, digitais e microprocessados, software aplicativo nas áreas comercial, industrial, financeira, educacional e entretenimentos. Tinha um departamento de arte, criação e layout, incluindo serviço completo de serigrafia convencional e quadricromia dos mais diversos tipos de materiais. Eles tinham um enorme departamento técnico altamente especializado para desenvolvimento de projetos mecânicos e eletromecânicos, manutenção em 24 horas de equipamentos eletrônicos nas instalações atendendo a todo o território nacional, e montagens de diversos tipos de conjuntos mecânicos, eletrônicos e eletromecânicos, contando com uma vasta gama de equipamentos que eram especiais para as mais várias aplicações. Game over! Tudo ia bem. A Taito produzia, vendia, locava, cobrava um percentual de outros operadores e até as fichas eram vendidas por ela. Foi aberta até mesmo uma filial em Porto Alegre para montar e manter as máquinas para a região sul. Mas entre 1984 e 1985, essa história acabou de repente. Michael Kogan, fundador da Taito japonesa, morreu subitamente durante uma viagem de negócio aos Estados Unidos, o que levou a um breve período em que a companhia foi administrada diretamente pelos funcionários, até ser adquirida pela Kyocera em 86. Em 2005, a Kyocera a vendeu para a Square Enix, sua atual proprietária. No mesmo período, a era de ouro dos arcades já estava no fim mundialmente. Enquanto até no Brasil, que tinha um Atari 2600 oficialmente desde 83, os videogames domésticos coloridos e computadores pessoais se desenvolviam. Para completar, a chegada de outras empresas interessadas em produzir e distribuir os jogos eletrônicos acabou sendo um páreo duro para o estilo de gestão implantado da Taito Brazuca. O fim do interesse do público foi súbito. Segundo o relato de José Batalha Rodrigues, que foi funcionário da Taito do Brasil e até 2013, um dos últimos técnicos da velha guarda ainda aptos a restaurar a máquina dos anos 80 de memória, sem depender da escassa documentação existente e de experimentação de engenharia reversa, o valor de mercado pulverizou de repente, no momento da popularização dos computadores pessoais e videogames. De repente a máquina não valia mais nada. O pessoal jogava fora, fazia fogueira, comentou ele. Com tudo isso somado, em 1985 acabou sendo tomada a decisão de encerrar as atividades da Taito no Brasil Limitada, que foi extinta por iniciativa dos proprietários. Após honrar todos seus débitos e compromissos, não houve falência, concordata ou similares. Abba Kogan, que conheceu pessoalmente Nelson Piquet, foi viver sua vida de milionário internacional em Mônaco, não sem antes dar início a duas novas empresas, a Taicorp Comércio e Empreendimentos Limitada, que existiu juridicamente até 2008, e a Playland, na qual Taito e o Play Center uniram esforços e capital para operar áreas de diversões em shoppings de todo o Brasil, ainda hoje em atividade. Vida extra.
Quando a Taito do Brasil acabou em 85, foi encerrada a produção local e a importação direta dos seus jogos. Mas o acervo existente, a empresa produziu cerca de 25 mil máquinas no país, foi espalhado, vendido para grande número de operadores brasileiros que exploraram as máquinas durante boa parte da década seguinte. A maior parte dessas máquinas hoje está inacessível por ter se deteriorado, ou mesmo por estar nas mãos de colecionadores. Mas, embora seja cada vez mais raro, ainda é possível encontrar algumas em rodoviárias e botecos de cidades pequenas, seja porque o operador fechou e não foi lá buscar, ou porque foi encontrada em algum depósito e colocada para funcionar, ou ainda porque alguns dos poucos operadores da época de 80 permanecem no ramo. Algumas também estão presentes em clubes e exposições, nas quais o público tem alguma chance de conseguir estar presente. Quanto às que estão estragadas, restauradores cobram de 8 mil a 20 mil para colocá-las novamente em condições de operação, e várias delas estão preservadas, ao menos como lembrança do seu funcionamento visual, em emuladores. E esta foi a mini doc especial sobre a Taito no Brasil. E aí, você gostou? Achou que faltou informações ou tem informações demais? Você acha que o vídeo poderia ser melhor? Comente aí, manda pra gente um e-mail. De repente você pode ajudar o canal a crescer e o seu nome pode ser mencionado aqui caso você seja um colecionador e mande algumas fotos, informações, vídeos com aparelhos. Bom, eu fico por aqui e espero que tenham gostado. Ah, e se preparem, ainda vem chegando muito mais pelo futuro. Aguardem!